Goleiro Rossi completa um ano de Flamengo e manda recado para a torcida. Novo goleador, Flamengo decide assinar com atacante de Copa do Mundo. Flamengo vai ter sequência de 5 jogos importantes no Brasileirão. Palmeiras e CBF, um caso de amor recente. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá você, muito boa tarde. Nessa segunda-feira, o goleiro Agostinho Rossi completa um ano como jogador do Flamengo. Após um início oscilante, ele que chegou ao clube após se destacar pelo Boca Juniors, se firmou e hoje é o dono absoluto da posição. A temporada de 2023 não foi fácil para o goleiro que foi emprestado pelo Boca Juniors ao Al-Nassr da Arábia Saudita, que é o time do Cristiano Ronaldo. Lá na Arábia, o goleiro disputou apenas 8 partidas, se apresentou ao Flamengo no dia 1º de julho do ano passado e assumiu a titularidade com a chegada do Tite. No ano passado, eu cheguei num momento em que eu não vinha jogando muito no início daquele ano. Hoje, me sinto mais seguro comigo, então, me sentindo bem é o que mais importa. Se a minha cabeça está tranquila, eu vou bem dentro do campo, disse lá o goleiro. Agostinho Rossi completou contra o Cruzeiro 31 jogos na atual temporada. Ao todo, são 46 partidas pelo time, tendo sofrido 29 gols. O goleiro argentino entrou para a história do clube ao ficar 1.134 minutos sem sofrer gols. O seu próximo desafio na meta do Flamengo já tem data marcada. A equipe enfrenta o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira, dia 3, na Arena MRV, lá em Belo Horizonte, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta já projetou o duelo. Sabemos que estamos fazendo um grande trabalho, né? Temos que seguir por esse caminho, seguir trabalhando. Agora é descansar. Temos uma final na quarta-feira e vamos nos preparar da melhor maneira possível, falou o goleiro. Após a partida contra o Cruzeiro, o goleiro que assumiu o papel de um dos líderes do elenco saiu em defesa do garoto Lohan. O goleiro lembrou que o jovem assumiu um papel importante diante das muitas baixas do elenco e mandou um recado à torcida. A gente sabia que o grupo estava pronto, que ia perder jogadores pela Copa América, tanto pelo Uruguai quanto pelo Chile, mas também poderíamos perder para a seleção do Brasil. O grupo fez um grande trabalho para se preparar para esse momento atual. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Acho que não é necessário vaiar um jogador nesse momento em que a gente está fazendo um grande esforço. Ainda mais um jogador como o menino Lohan, que só tem 17 anos. Está ajudando muito a gente e foi muito importante na sequência. Tem que apoiar, torcedor tem que saber que o jogo tem 100 minutos. Temos 100 minutos para ganhar o jogo, acrescentou o goleiro. O Flamengo, mesmo com tantos desfalques, lidera a competição com 27 pontos em 13 partidas disputadas, até o momento com 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 22 gols marcados e 12 sofridos, com um aproveitamento de 69%. Aí eu te pergunto, você concordou com a atitude de alguns torcedores quando vaiaram o garoto Lohan? Coloca aí. Hoje, o Palmeiras e o Corinthians se enfrentam no Allianz Parque às 20 horas no jogo que fecha a 13ª rodada do Brasileiro e vai ser a 10ª rodada dessa edição que o time paulista vai entrar em campo depois do Flamengo, o que representa não só tempo de descanso, muito diferente para times que disputam títulos, como também parece indicar um trabalho ruim do Flamengo junto à CBF. O Flamengo e Palmeiras jogaram no mesmo horário em apenas 3 rodadas, incluindo o jogo que se enfrentaram pela 3ª rodada. Todos os outros 10 jogos disputados até aqui foram em horários distintos, sempre com os paulistas entrando em campo depois do Flamengo. Alguns casos foram emblemáticos. O principal, certamente, foi a sequência que envolveu justamente o jogo entre as equipes. O Flamengo jogou no gramado sintético do Allianz Parque no dia 21 de abril
e viajou para jogar na altitude de 3.400 metros pela Libertadores no dia 24. No entanto, ainda assim a CBF manteve o jogo contra o Botafogo para as 11 horas de domingo, dia 28. A equipe entrou em campo com uma média de descanso entre os jogos e viagens menor que 60 horas para enfrentar o rival e o forte calor em um ensolarado domingo no Rio de Janeiro. O resultado foi uma derrota de 2-0, a única do Flamengo em casa. O Palmeiras, que já tinha jogado em casa antes de encarar o Flamengo, também precisou enfrentar a altitude no meio daquela semana na Libertadores. O time jogou em Quito, a 2.500 metros acima do nível do mar, mas não precisou correr na recuperação e enfrentar condições extremas, já que a CBF marcou o clássico com o São Paulo para as 20 horas da segunda-feira, ou seja, 33 horas depois da do Flamengo. Já nessa rodada, outro caso que chama a atenção, enquanto o técnico Tite reclama de jogos em sequência com menos de 66 horas de descanso, a CBF responde que o discurso do treinador é incoerente. O Palmeiras conseguiu mudar a data e o horário do clássico contra o Corinthians hoje. O jogo seria nesse sábado, dia 29, passou para essa segunda-feira e vai fechar a rodada. O motivo foi o pedido do Palmeiras para manter a partida no Allianz Parque, já que o estádio administrado pela W Torre recebeu um evento nesse final de semana. Sendo assim, a CBF dá a entender que não considera os pedidos do Flamengo sobre o tempo de descanso para evitar lesões, mas acata todas as solicitações palmeirenses para não precisar mudar nem de estádio. Por outro lado, mantendo bons resultados e a liderança do campeonato, o Flamengo pode fazer disso uma vantagem. Afinal, mantém o Palmeiras também pressionado para não deixar o Mengão disparar. Nessa segunda-feira, por exemplo, se ele perder ou empatar, vai representar 4 ou 3 pontos de distância do Flamengo. O levantamento sobre os jogos de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão foi feito pelo portal Mundo Rubro-Negro e mostra que o cenário vai continuar nas próximas rodadas. Os jogos já confirmados mantêm a escrita dos paulistas jogando sempre depois do Flamengo. Além disso, ainda que não oficializadas, as projeções de horários até a última rodada indicam que a única vez que o Flamengo vai ser o último a entrar em campo vai ser apenas na 37ª rodada. O fator técnico não é preponderante no quesito desse início de competição, mas se manter durante todo o torneio é um sinal de alerta, já que os times devem disputar títulos do Brasileirão e de outros torneios e sempre jogar sabendo o resultado do Flamengo pode facilitar em muito o planejamento do Palmeiras. A sequência do Flamengo é boa, mesmo após o tropeço contra o Juventude, o time se manteve forte para pontuar. O portal Mundo Rubro-Negro fez uma projeção do que pode acontecer nos próximos 5 jogos do Flamengo nesse Brasileirão. Bora lá conhecer, vai ser contra o Atlético Mineiro, Cuiabá, Fortaleza, Internacional e Criciúma. O Atlético Mineiro ele tem problemas para jogar em casa e pega um Flamengo embalado. O clube empatou recebendo o Bahia e até com o Criciúma. A única vitória do Atlético dentro dos seus domínios no Brasileirão aconteceu contra o rival Cruzeiro por 3-0. O Atlético Mineiro teve jogadores expulsos nas últimas rodadas. 2 vermelhos foram sofridos contra o Palmeiras, por exemplo, e outro contra o RB Bragantino, e o time já havia tido também expulsões contra o Corinthians e contra o Cuiabá. O Flamengo tem tudo para vencer mais essa partida. Perder para o Cuiabá não parece dentro da realidade. Os times se enfrentaram em 6 oportunidades, com 4 vitórias do Flamengo e apenas uma do Cuiabá. Só um empate aconteceu e a chance de vitória é muito grande. No Brasileirão, a campanha do Cuiabá não é boa, são 13 pontos em 13 jogos. O time venceu 4, empatou 1 e perdeu 6. O Flamengo deve vencer sem dificuldades. A final da Copa América é no dia 14 de julho e o que vai acontecer contra o Fortaleza passa pelo retorno dos craques. O jogo acontece no dia 10 de julho, ou seja, 4 dias antes da grande decisão. Se o Uruguai cair e não for para a final, o Flamengo deve ter Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela
voltando. Mesmo sem esses jogadores, o Flamengo jogaria com esses desfalques só por mais uma temporada. O clube deve receber os atletas para os jogos seguintes, quando a Copa América terá terminado. Mesmo desfalcado, a equipe vai bem sem seus principais trunfos e pode vencer mais uma. A partida contra o Fortaleza vai acontecer aqui no Maracanã e a nação vai empurrar o Flamengo para mais 3 pontos. A projeção é de outra vitória, agora contra o 8º colocado, que oscila muito na temporada. O favoritismo é do Flamengo e dá para imaginar mais uma vitória. O jogo da 17ª rodada pode ser complicado. Os gaúchos jogam em casa e, por isso, o Flamengo vai ter um bom teste. A equipe acabou de perder para o Juventude em Caxias do Sul, onde tem dificuldades de jogar contra o Internacional. A situação tende a ser ainda mais complicada pelo nível do adversário. Mesmo com todas as complicações pela tragédia do Sul e com 2 jogos a menos, o Internacional ainda é o 10º colocado com 18 pontos, ou seja, o time ainda pode somar mais 6, o que colocaria a equipe no G4. Mesmo com todas essas dificuldades, o Flamengo pode arrancar 1 ponto fora de casa, o que não seria um mau resultado. Mas é preciso fazer valer, tornando as vitórias projetadas anteriormente realidade. Se o Flamengo está indo bem sem seus craques, imagine quando eles voltarem. É o que pode acontecer no jogo contra o Criciúma. No dia 20 de julho, não há mais preocupação com a Copa América e mesmo que o Uruguai chegue na final, é certo que o Flamengo vai ter todos os seus jogadores de volta. Atualmente, o Criciúma é o 13º colocado e até faz campanha regular, pensando que a equipe ainda tenta se manter na primeira divisão. Mas o domínio promete mesmo ser do Mengão e a tendência é que a equipe consiga mais 3 pontos. Se o Flamengo conseguir essa boa sequência, vai somar 40 pontos em 18 jogos no Brasileirão. O Flamengo agora tem 27, o que significa que ele vai somar mais 13 pontos. Isso provavelmente indicaria que o Flamengo conseguiu se isolar na ponta da tabela do Brasileirão, que é o grande objetivo, né? A equipe já está em primeiro e tenta se manter assim até dezembro. Agora o co-irmão Fluminense caminha a passos largos para voltar para a Série B, porque no Brasileiro de pontos corridos, nunca um time que terminou a 13ª rodada com 6 pontos ou menos permaneceu na Série A. E o Fluminense é apenas a 3ª equipe a atingir essa marca. Vamos combinar, minha gente? Ver o Flamengo campeão do Brasileiro, Fluminense e Vasco rebaixados, isso não vai ter preço. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Valeu! Sob o comando do Tite, o elenco do Flamengo vem numa crescente na competição e tem se utilizado da base para evoluir, principalmente com o afastamento do Gabigol. A intenção do jogador é não completar os 7 jogos pelo Flamengo para sair na próxima janela de transferências, agora do dia 10 de julho. Com seu momento incerto na equipe, outros clubes demonstraram interesse na sua contratação, como Santos, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, enfim. Diante da incerteza sobre o futuro, o jogador será ausência também contra o Atlético Mineiro. Diante da saída iminente do camisa 99 da equipe, a diretoria vem se antecipando e buscando um substituto para ele. A intenção é buscar por um atacante que tenha condições de chegar e brigar pela titularidade com o Pedro. Alguns nomes vêm sendo monitorados pela gestão e, conforme informações da agência RTI Esportes, a intenção do Mengão é iniciar conversas buscando a contratação do Roberto Firmino. Atualmente, o jogador está no Al Ahly da Arábia Saudita. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, se reuniu com a comissão técnica em um hotel hoje aqui na Barra da Tijuca, onde ouviu do treinador sobre a necessidade de reforçar aquela posição. A intenção da gestão em trazer Firmino é visando a saída iminente do Gabriel Barbosa e a necessidade de buscar um nome de peso no mercado. Com antecipação no planejamento,
visando o Mundial de Clubes para 2025. Vale destacar, inclusive, que o jogador é visto como um nome de peso, além de uma peça de qualidade para o elenco que tem condições de chegar e assumir a vaga do Gabigol. Nenhuma proposta ainda foi realizada buscando a contratação do jogador. A diretoria do Flamengo adota cautela na negociação, analisando as possibilidades e entendendo o que é melhor para o clube nesse momento. Vale lembrar que o Firmino tem 32 anos, faz 33 em outubro, tem 1,81 m de altura, é um centroavante destro que também pode jogar de segundo atacante ou até mesmo de meio ofensivo. Já fez 55 jogos pela seleção brasileira e marcou 17 gols. Tem contrato com o Al Ahly, da Arábia Saudita, até 30 de junho de 2026 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 8 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a contratação do Roberto Firmino? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!